boa tarde. É uma delícia, nós estamos com um programa ao vivo. Gente, é o máximo fazer um programa ao vivo. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da pesquisa sobre gênero do IBGE, nós vamos falar de saúde, vamos falar de música e vamos falar de teatro. E as nossas convidadas são todas mulheres e absolutamente por acaso. Ainda bem que nós temos o Jean, que é o músico da Liz, que é a nossa Liz Rosa, que é a nossa cantora que está aqui hoje, que ela está fazendo o show O Som Brasileiro de Sarah Vaughan. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Ela adorava o Brasil, né? Exatamente. Foi uma ótima ideia, Liz. A Sarah gravou 3 discos, né, de música brasileira. E aí, quando eu fui convidada pelo Blue Note para vir fazer o show, eu resolvi fazer essa homenagem ao Brasil, a Sarah e a esses discos. Foi ótima ideia. A gente já vai pôr você para cantar. Nós estamos com Júlia Carreira, que é diretora teatral, e ela está em cartaz com Iter Criminis, que é uma peça performance e instalação. A gente vai ter que entender o que é isso, né, Júlia? Exatamente. E Iter Criminis eu adorei saber. Gostou? Gostei. Achei chiquérrimo saber que Iter Criminis é o percurso que o assassino leva entre a ideia do crime e o crime. É o caminho do crime, o percurso do assassino. E é um termo jurídico. Exatamente. Muito legal. Estamos com Luanda Botelho, que é socióloga, e ela vem nos falar sobre a pesquisa Estatística de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, que foi divulgada hoje às 10 horas da manhã pelo IBGE. Isso. Não é a primeira vez que o IBGE trata do tema das mulheres, né, do tema do gênero, é um tema recorrente nas nossas pesquisas, nas nossas análises, mas é a primeira vez que a gente dá esse formato, né, com essa compilação de dados baseado no conjunto mínimo de indicadores para gênero das Nações Unidas. Maravilha. Vai dar para a gente poder comparar um pouquinho com os dados do ano passado. Você vai falar sobre isso também, não vai? Vai sim, Luana. Alguns dados eles têm uma série histórica, outros dados a gente está calculando nesse formato, né, pela primeira vez, e alguns dados eles são provenientes de pesquisas que não tiveram várias vezes, né? Então, dependendo do que a gente for conversar, a gente consegue trazer um pouco de série histórica ou não. Obrigada. Nós estamos com Maria Júlia Callas, que não é cantora de ópera. Não. É cardiologista e mastologista. E ela vai explicar quais são os riscos do resultado da mamografia em CD. E é fantástico esse tema, porque a gente acaba levando um CD que a gente não consegue ver ou olhar e a gente descobre que os médicos estão tão perdidos quanto nós, é isso? Exatamente. Porque existe a necessidade de um equipamento, de muita tecnologia para você conseguir visualizar essa mamografia de forma adequada. Isso. E até para fazer a comparação com esses exames, ou seja, não é importante o CD, e sim os filmes, né? A mamografia a gente olha em filme, a gente tem que fazer o estudo radiográfico nos filmes mamográficos. Maravilha, para quem não é totalmente nativo digital, é uma delícia poder contar aqui. Nós estamos com a nossa nativa digital, a produtora de web, Camila Abreu, que vai falar com vocês um pouquinho. Então, Camila... Ai, Vera, tão bom estar de volta, né? E o melhor ainda com a participação do público. Isso mesmo. Para vocês participarem do Sem Censura, é só você entrar na sua rede social favorita, deixar o seu comentário ou a sua pergunta usando a hashtag Sem Censura, que eu vou receber, localizar aqui e passar para os nossos convidados. Então, participem. Maravilha. Deixa eu só dar uma homenagem aqui a 2 pessoas que estavam, assim, telefonando, querendo saber que história é essa? Como assim? Não é possível? Aqui é o seu Manuel de Souza, que é o seu Magé, que é pai da Nádia e que assiste todo dia o Sem Censura e que estava reclamando que tem um programa ao vivo. Estamos aqui de novo, seu Magé. E a Tânia Araújo, que é filha do maestro Severino Araújo, da Orquestra Tabajara, e que me ligou, porque eu conheci ela desde criança. Vera, ao vivo! Eu digo, é amanhã. Então tá, estamos ao vivo, então a gente vai poder ouvir a Liz Rosa cantando. Vai ser Sarah Vaughan que você vai cantar agora? Vamos agora, E vai ser o sim. quê? A gente vai cantar uma parceria do Milton com o Fernando Brant e a letra em inglês é do Gil Gilbert. Que, tipo travessia, assim? Isso, travessia. Caramba! Em inglês chama Bridges. Muito lindo. E quem vai te acompanhar é o... Jean Charnot. Muito que obrigada tem nome por ter francês, vindo, mas Jean é brazuca. Charnot. Então vamos lá. É tudo seu. I have crossed 1,000 bridges in my search for something real.
that were great suspension bridges made like spider webs of steel. There were tiny wooden trestles, and there are bridges made of stone. I have always been a stranger, and I've always been alone. There's a bridge to tomorrow. There's a bridge to the past. There are bridges made of sorrow that I pray will not last. There are bridges made of colors in the sky high above, and I know that there must be bridges made out of love. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto. Vou querer me matar. Que coisa linda. Vem pra cá. Obrigada, Jean. Foi lindo. Obrigada. Muito bom. Você é potiguar, ou seja, nasceu em Natal e mora em Nova York. Sou potiguar, morei 10 anos aqui no Rio e há 1 ano e meio estou morando em Nova York. E você sempre adorou jazz? Quer dizer, explica para mim esse vínculo, porque o teu repertório é muito de samba também, né? Na verdade, assim, é o que a gente... Né, aquela coisa do jazz brasileiro, né? Tá. Que, né, a coisa do flerte da música brasileira com o jazz. Tá? Os músicos improvisam, enfim, a coisa das harmonias e tudo. Mas eu sou uma cantora de música brasileira. Isso. E eu comecei cantando choro lá em Natal, e depois eu fui entrando naquela onda do samba jazz e da bossa nova, e ali eu fiquei, né? Me encantei por esse repertório. Você começou muito cedinho, não foi, Elis? Isso. Eu tinha... Profissionalmente, eu comecei a cantar, eu tinha 14 anos. E teu nome é Maria Elis? Não, Elis. Elis mesmo? Isso, em homenagem a Elis. E em homenagem... Pois é, isso que eu queria te perguntar. É homenagem a Elis Regina? Minha mãe não imaginava que eu fosse ser cantora, né? Mas não dá para ter 2 Elis. Aí eu tirei o E. Ficou ótimo. E ficou Elis Rosa. Não, mas ela devia gostar muito de música. Apaixonada. Eu sou cantora muito por causa dos discos que a minha mãe ouvia, né? Aquilo sempre despertou em mim um prazer enorme. E eu sou cantora por culpa dela. Mas tá dando certo, tá bom, né? Tá ótimo. Então tá, vamos lá ao serviço rapidinho, antes que a gente esqueça. Amanhã, que horas, onde, tudo? Amanhã, no Centro da Música Carioca, é Arthur da Távola, que fica ali na Conde de Bonfim, às 20 horas. Tá. Vou cantar o Som Brasileiro de Sarah Vaughan, vai ser muito bonito, espero que todos apareçam por lá. Mas tem um CD? Desse show, não. Mas vocês vão fazer? Eu vou... Porque você tem um CD, não tem? Isso, eu tenho um CD que, né, homônimo, chama Liz Rosa, e agora, em maio, eu vou gravar meu 2º disco, aqui no Rio, e devo lançar por meados de agosto, por aí. E em Nova York você trabalha pra caramba? Trabalho bastante. Na verdade, assim, eu viajo muito, então eu fico um tempo em Nova York, aí eu viajo para a Europa, faço umas coisas pela Europa, venho para o Brasil, então tô meio... pássaro, né? Passarinho. Foi uma decisão tua de fazer essa carreira internacional assim? Sim. Na verdade, eu acho que não foi nenhuma decisão. Foi uma coisa meio que os caminhos foram se abrindo e eu percebi que minha música tinha mais saída lá fora do que aqui, né? Então, eu fui embora, né? Não teve muito jeito. Foi uma coisa meio que foi acontecendo e eu fui investindo nisso, né? Eu comecei indo mais para a Europa e aí, há 1 ano e meio, eu também... conheci um rapaz
E aí fui morar em Nova York, tirei um visto de artista e tô lá trabalhando também, né? É mais uma frente de trabalho, né? Tá. Além das que eu já tinha. É, porque, na verdade, a música brasileira e um tipo de timbre que você tem agrada muito Bastante. europeu e americano, não? É, eles são loucos. Porque você tem por o música grave, brasileira. eles adoram o grave, e aí conseguem... Eles têm umas coisas, É. tem um gosto, né? É. Não, e eles gostam dessa coisa... o estranhamento, o primeiro estranhamento, que não é muito estranhamento, né? Da coisa da língua. Então, eles gostam quando eles conseguem entender a letra, né? Quando eu canto em inglês, mas eles preferem em português mesmo. Não é só a música brasileira que tem um bem-querer por eles, é a língua da gente também. Que é Eles muito gostam da bonita. língua, é verdade, né? Porque tem uma coisa musical no português Tem do muito. Brasil, Muito. mais do que no português de Portugal. Com certeza. Agrada bastante. Eu vou muito à Polônia, né? Eu tenho... Gente, tem as coisas Pois malucas. é, vai Polônia, entender, cara. né? Polônia. E assim, praticamente não tem um mercado de música brasileira lá. Então eu comecei a ir à Polônia e comecei a investir nessas idas. E dessa última vez eu fui cantando com uma orquestra. E agora eu estou indo em abril para a Jazz Ahead, que é a maior feira de jazz da Europa, cantando com essa orquestra, Que é música de lá? brasileira. Exatamente. Só polonês. E você já está super íntima. Super íntima. Fica aquele swing polonês, né? E aí você Mas- fala em que língua? Porque você não vai aprender Fala polonês. inglês. Não, polonês, muito difícil. É muito difícil. Eu ainda não entendo nada nunca, né? Eu sofro um pouco de bullying, porque eles falam coisas e não sei o quê, riem e eu fico... Não entendo, né? Essa ideia da Saravogno foi tua ou foi... Foi minha. Foi tua? Foi minha. Porque o que você vai cantar no final? No final eu vou fazer uma música do meu repertório, que eu acabo fazendo no final do show também, que é um samba jazz super sincopado. Saindo um pouco do repertório da Sara. Mas o show, ele assim, tem só Preciso sucesso, aprender né? a ser só? Tem Preciso Aprender a Ser Só, Cara. tem Vivo Sonhando, tem Triste, tem o que mais? Tem Abre Alas, do Ivan Lins, tem O Cantador, do Dori. Então, assim... E que tal a plateia brasileira? Já que... Eu amo, né? Porque é muito mais calorosa do que a plateia de qualquer outro lugar, né? Existe uma coisa de um respeito maior lá fora no sentido do silêncio, né? Da atenção, mas calor mesmo é aqui. Mas Natal outra você é coisa. super conhecida. Você tem um público muito fã teu lá. Tenho bastante. Porque eu comecei muito cedo, né? E comecei minha carreira lá. E mesmo quando eu me mudei para o Rio, há 11 anos atrás, eu morei 10 anos aqui, eu ia todo ano, tipo 2 vezes por ano, e fazia shows. Então, assim, eu acho que também esse é o segredo, né? Que é a mesma coisa que eu estou fazendo agora em Nova York, vindo para o Rio. Que é tentar manter esses laços, né? E essas relações que eu construí nesse tempo todo que eu morei aqui. Então, é por isso também que eu acho que continua, né, essa coisa do crescimento do público em Natal e no Rio, porque eu continuo investindo em vir. Você né? não deixa de vir, não deixa de manter. De jeito nenhum. Eu acho que esse é o grande segredo, assim, principalmente hoje, que a maior parte dos artistas, a gente não tem manager, a gente não tem produtor, tá todo mundo se autoproduzindo. Então, assim, você é o contato direto com o cara que vende o show, que compra o seu show, você está em contato direto com os músicos, você... É tipo assim, eu digo que a minha carreira é o circo, eu sou a bilheteira, sou a trapezista... Cara, eu fico muito impressionada, porque isso todas nós aqui passamos, quer dizer, essa coisa cada vez mais sobrecarregada em cima de uma pessoa só. Como se tivesse sobrando... emprego, né? Não tá. É muito complicado, mas ao mesmo tempo também dá a gente um controle muito maior da carreira, né? Agora, e aí eu fico nessa de manter os contatos, né? Pego um cartão, fui tocar em Riga, na Letônia, então eu peguei os contatos de todos os músicos e tudo, para quem sabe daqui a 1 ano ou 2 voltar já com outro projeto, com uma coisa melhor, e assim vai. Ok, todo mundo lá então amanhã, na Casa do Choro Brasileiro, não é isso? Isso, no Centro da Música Carioca, Arthur da Távola, na Conde de Bonfim. Isso, é muito lindo o espaço, noite. inclusive. Tá, a gente vai fazer um intervalo, a gente volta já já.
Nós estamos de volta com o Sem Censura. Então, Camila... Olha, temos comentários, perguntas, e um deles é do Sólio Oliveira, que diz: ver e ouvir Liz é um presente dos deuses das artes. Essa moça é pura energia, carisma e talento. Sou seu fã. Ai, que lindo! Beijo, querido. Ai, meu Deus. E o Gabriel Menezes pergunta: Liz, como é a volta de tempos em tempos ao Brasil? O que você sente mais falta? Tudo. Da comida, farofa, tapioca. Tem tudo lá, Liz, não inventa, você faz. Não tem. Não? Não é tão fácil de achar. Assim, não é tipo, vou na vendinha da esquina comprar 1 quilo de farinha. Tem que achar os mercadinhos brasileiros. Tem os mercadinhos brasileiros. Não, mas além da comida, assim, eu acho que o que eu mais sinto falta mesmo é daquela coisa a minha relação que eu tenho com os meus amigos e a rua. Lá você não tem essa coisa de sentar num botequim na esquina, assim, de casa para conversar, vendo as pessoas passarem, sabe? Isso eu sinto falta também, assim. Apesar de já ter muitos amigos por lá, né? Mas eu sinto muita falta. Acho que essas duas coisas, assim, é o que mais faz falta para mim. Comida e amigos. Maravilha. Olha só, vamos conversar com Maria Júlia Callas, que é radiologista e mastologista, sobre essa história há quanto tempo existe esse hábito de fazer exames de mamografias, etc., e dar o resultado em CD. Vamos lá, conta a história. Bom, com relação à realização da mamografia, esse é o exame fundamental de rastreio para o câncer de mama, né? A mamografia nada mais é o raio-x da mama. É um exame que precisa de muita definição, muita tecnologia para você conseguir detectar o câncer na sua fase mais inicial. E por isso que você precisa tanto de equipamentos como de filmes, né, mamográficos de boa qualidade. Tá. Os custos vão aumentando e para reduzir custos, esses filmes estão sendo entregues por alguns serviços em CDs. Mas isso realmente não é uma regra e não é apoiado nem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e nem pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Maria Júlia, isso é feito no serviço público? Também. Também, quer dizer, tá difundido no serviço público e nos médicos particulares. O negócio é o CDzinho. Isso. Na realidade, para você avaliar esse CD, você precisa de um equipamento, de um computador com muita tecnologia, com muita resolução. Um laptopzinho não consegue resolve. ver. Então, você precisa de um equipamento com muita qualidade para você avaliar aquele exame. E nem todos os médicos dispõem daquele exame, né? daquele equipamento. Isso. E, ao mesmo tempo, o exame mamográfico, ele é um exame comparativo. Por isso que a gente pede tanto para as mulheres guardarem suas mamografias, guardarem os filmes mamográficos e não o laudo. O que a gente precisa comparar é a imagem. Então, para a gente fazer uma boa comparação, uma boa análise, a gente precisa desses filmes, né? Então, o estudo é sempre comparativo. E quando você vai realizar algum outro exame complementar, por exemplo, você quer fazer uma ultrassonografia das mamas para complementar aquele exame, você precisa ver os filmes da mamografia para você poder fazer a correlação com aquele exame. Então, o CD não é a forma mais adequada de entregar esse exame para as pacientes. Agora, a verdade, o que a gente vê muito é que os médicos, eles analisam cada vez menos, eu não estou falando só de mamografia, não, de outros exames. Eles analisam cada vez menos as imagens e eles leem cada vez mais os laudos. Sim, eu sei que você é médica, mas isso é um pouco ideal, verdade. Não é ideal, né? Existem profissionais e profissionais. O ideal é que o profissional daquela área, ele saiba ver aquele exame, o mastologista mamografia, o ortopedista, uma ressonância de joelho, né? Ou de coluna. Ou seja, é importante o médico realmente, se ele tem a especialidade, que ele saiba ver aquele exame. Não é uma realidade brasileira, né? Existem inúmeras faculdades, né, formações, especializações. A gente sabe que isso não é uma realidade, nem todos os médicos realmente sabem ver seus exames, mas o mais adequado, digamos, o correto, né, seria que a pessoa avaliasse o laudo, mas tivesse condição de avaliar aquele exame, até para avaliar a qualidade do exame, né? E, na verdade, um hábito como esse de jogar só o CD piora ainda mais a possibilidade do médico comparar, porque ele não vai, aí mesmo que ele não vai olhar. Aí vai ficar realmente muito difícil. O que nós podemos fazer, o que vocês, como médicos, podem fazer? Olha, exigir
os filmes mamográficos, seja daquelas pacientes que vão fazer seus exames no SUS, seja aquelas pacientes que vão às clínicas privadas. Eles são obrigados a São nos obrigados dar, a se a dar. gente São pedir? obrigados a dar. São obrigados a dar. A gente não precisa justificar. Justificar, não. Geralmente são 4 filmes, né? São 2 posicionamentos que se fazem em cada mama. Então, no mínimo, 4 filmes mamográficos de boa qualidade são necessários, além do laudo do radiologista. É muito difícil detectar o câncer de mama? É uma lesão que tem é multifatorial. E às vezes, e não é um tipo só o câncer de mama, são vários tipos. Então existem alguns tipos de câncer de mama que tem uma sutileza muito peculiar para aquele diagnóstico daquela doença, daquele tipo de câncer. Então, assim, mamografia sempre, o rastreio que é sugerido pela Sociedade, né, Brasileira de Mastologia, é o rastreio de toda mulher a partir dos 40 anos que faça a sua mamografia anual. Esse é o rastreio do câncer bem inicial. Existem exames complementares que podem ser realizados, que no caso está a ultrassonografia mamária, quando indicada, e em alguns casos mais específicos, a ressonância de mama. Todos os métodos, eles podem falhar, né? Então, a correlação desses métodos com o exame clínico que o médico faz, seja um ginecologista ou o próprio mastologista, né, que é o médico que cuida da saúde dos seios das mulheres, ele vai associar todos esses dados e chegar à possibilidade de um diagnóstico, e a ideia é sempre o diagnóstico mais precoce. E a ideia de fazer o autoexame todo mês? Você recomenda? Recomendo. Eu recomendo. Ele não vai detectar o câncer inicial. Ele só não vai angustiar a mulher porque ela não vai conseguir, vai achar caroços, porque toda mulher tem caroço pra caramba. Sim. Aí fica aquele pânico, pronto, achei um caroço horroroso. Mas aí que tá a brincadeira, né? A ideia é o seguinte, o exame ele é difícil, o autoexame é difícil, mas se a mulher se conhecer, ela se tocar e ela fizer isso regularmente após o período menstrual todos os meses, ela vai perceber que a mama tem suas ondulações, ela tem os caroços, esses nódulos. Então, ela tem que ter o hábito para ela perceber que a mama dela é daquela forma e qualquer coisa diferente que possa surgir diante desses anos de avaliação, de autoexame, ela procure um médico. Ela não vai detectar o câncer inicial. O câncer inicial a gente não palpa. A gente não sente, por isso tem que fazer a mamografia. Mas aquele câncer que a paciente pode sentir, ele é importante, porque ela vai detectar alguma alteração. Pode ser o caroço, pode ser uma vermelhidão, pode ser uma secreção diferente pelo mamilo, ou até quando o mamilo dá uma repuxada, alguma alteração na axila. Então, o autoexame, ele é importante para a mulher se conhecer. E se é feito de forma rotineira, ela não vai estar naquele desespero. Não vai entrar em pânico. O pânico é aquela mulher que nunca examinou, bota a mão no seio, ai meu Deus do céu, E tô cheio de coisas inacreditáveis. Inacreditáveis, às vezes. Muitas vezes o próprio parceiro, né, descobre um nódulo de mama. Então, assim, o conhecimento, ele é importante sim. Ele é importante sim. Eu acho que a mulher sintomas deve você acha fazer. que a gente tem que prestar mais atenção? No exame? No exame. É a alteração de algum carocinho mesmo, de algum nódulo, né? Ou algum nódulo que você palpe. Alguma diferença na pele, seja de toda a mama, como do próprio mamilo e da areola, né? Da papila e da areola. Secreções pelo biquinho, né? Pela papila. Geralmente são secreções de sangue. Alguma descamação na pele importante. A retração, seja, né, quando a pele, seja o mamilo ou a pele pode afundar, você pode levantar o braço e aquilo retrai. E alterações na axila, ou seja, a região onde tem os gânglios axilares, né, são chamadas as ínguas, os gânglios linfáticos, que podem, às vezes, estarem alterados também. Tá. Você acha que isso atinge principalmente que idade? Porque aí eu quero fazer uma ponte com os dados da Luanda. Que idade, basicamente, a mulher mais tem o risco? Para por todo mundo aqui em pânico já. É minha idade, garanto. Realmente, a faixa etária mais comum é após a menopausa, né? Pós-menopausa, entre os 50 e os 69 anos.
é a grande maioria que esses cânceres aparecem. Vocês estão todas livres desse negócio. Agora, você sabe, minha mãe tem 93 agora, mas ela descobriu um câncer de seio com 80 anos. E voltou o câncer dela. Ela teve que tirar 2 vezes. Então, eu que não tinha risco nenhum pessoal, porque eu não tinha parente, de repente virei sujeita a ter câncer de seio. Quer dizer, você tem que ficar o tempo inteiro atento. É uma vez ao ano, a rotina anual. Tá. No caso, ela teve um câncer numa faixa etária um pouco mais avançada, então não é um risco tão elevado para o risco familiar, né? Mas você vê, uma mulher de 80 anos, ígida, bem, de saúde, que pode fazer seus exames, pode ir a um ginecologista, pode fazer, né, a rotina de exames, por que não, né, oferecer e fazer? Né, pela possibilidade de um diagnóstico. Então todo mundo tem que exigir, no momento do exame, quero os filmes. Os filmes. Os filmes da mamografia no tamanho original. Maravilha. Então vamos lá, vamos sair da doença e vamos falar das mulheres, vamos falar das mulheres doentes, Luanda. Conta aí um pouco o que você achou do quadro atual com essa pesquisa que é tão nova no IBGE. Olha, ela é uma pesquisa que é um estudo, na verdade, né? A gente está compilando dados de pesquisas que o IBGE já fez e de outros órgãos também, como o INEP. E ela traz informações, né, como eu falei para vocês no começo do programa, para o conjunto mínimo de indicadores proposto pela ONU. Né? São 52 indicadores, o IBGE produziu 38, dentro dos temas estruturas econômicas, participação nas atividades produtivas e acesso a recursos, educação, saúde e acesso a serviços relacionados, vida pública e tomada de decisão e direitos humanos das mulheres e das meninas. Tá. Isso são estudos feitos especificamente ou você tira os dados Não, do são CIE? estudos que já existem, né? Principalmente a PNAD contínua, que é a nossa pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua. É a pesquisa nacional de saúde, como eu falei, dados do INEP, dados do Congresso Nacional, tá? Dados de pesquisa do IBGE, a Estadic, que é a pesquisa que é voltada para o perfil dos estados. Então, são uma série de pesquisas que vieram sendo feitas e que a gente organizou dessa maneira, né? Não só para conhecer a nossa realidade, trazer um retrato das condições de vida das mulheres do país, mas proporcionar também uma comparação internacional, já que esse conjunto de indicadores da ONU ele é recomendado para todos os países. Então, e nesse retrato que a gente pode comparar com os outros países, como é que a gente está se saindo? Olha, uma coisa que chama muita atenção, né, é que nós, mulheres, apesar de sermos mais da metade da população brasileira, nós estamos muito subrepresentadas em diversas searas da vida pública. Né? Eu acho que um dado que chamou muita atenção, né, na coletiva que a gente fez com os jornalistas foi a questão da nossa participação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. A gente tem na Câmara dos Deputados, nossa data de referência foi dia 20 de dezembro, né, do ano passado, a gente tinha apenas 10,5%, né, de deputados federais que eram mulheres. Tá. Né? Essa média, esse número para o mundo, para os países que informaram esse dado, é 23,6%. E esse número de 10,5%, esse percentual, ele coloca o Brasil, né, na 152 posições, né, de 190 países que informaram. Então, a gente está muito lá atrás. Né? A gente está atrás de países com características muito diferentes, países que são democracias consolidadas, que têm alto índice de desenvolvimento humano e social, mas também países que são reconhecidos como países de altos índices de violência contra a mulher, como o Afeganistão. A gente fica atrás da Somália, onde ainda é permitido a mutilação genital feminina, ainda tem esse elemento. Né? Então, é um dado que... Então, temos um nó aí esquisito, ou seja, a mulher não está participando, não quer participar, ou alguma outra coisa. Os mistérios da vida política brasileira. Agora, do ponto de vista institucional, Luanda, me dá outros números de participação feminina. Entendeu? Por exemplo, quando eu olho o Supremo Tribunal Federal, a gente não está tão mal assim. Mais ou menos, né? Porque no Supremo Tribunal Federal a gente tem 2 ministras, né? De 11. Não era 3? Aumentou para 3? Mas enfim, whatever. Mas, de qualquer maneira, o outro dado que a gente tem, que seria a participação das mulheres em posições de liderança, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né, mostra de 100% de cargos gerenciais ou cargos de liderança, as mulheres são 37%.
né? Sendo que as mulheres representam 43% da população ocupada, né? Que esse é um indicador para a população ocupada. Então, a gente também está subrepresentado. E em relação ao estudo, as mulheres têm mais estudo do que os homens. As mulheres, né, têm maior escolaridade que os homens. Essa é uma informação que a gente tem desde o censo de 1990. Então, a gente já é mais escolarizada que os homens há bastante tempo, né? Mas essa maior escolarização, ela ainda não conseguiu se refletir tanto nessas posições de liderança, né, nas posições dentro das instituições públicas e privadas, e também no mercado de trabalho, né? Então, a gente não tem aí uma correspondência entre o nível de instrução, né, e os resultados obtidos nessas outras esferas. O Brasil é um país, outro dia a gente estava até conversando sobre isso aqui no Sem Censura, que tem uma característica de ter um volume de trabalhadores domésticos muito grande, se não me engano, né? Parece que 20% da população empregada está em trabalhadores domésticos. E existe uma participação maior das mulheres nesse setor? Existe certamente uma participação muito maior das mulheres, né, no trabalho doméstico, tanto no remunerado quanto no não remunerado, né, porque a OIT ela considera trabalho mesmo se não for remunerado. Isso. Né? Então, a participação feminina... Você fica em casa cuidando da irmã, da filha, da sua mãe, você está trabalhando, cuidando, né? De algum morador do domicílio, uma pessoa que precisa de assistência por motivo de saúde, um idoso, uma criança, né? Os demais afazeres da casa. A gestão da própria casa, né? Quando você tem que passar instruções para uma outra pessoa, tudo isso está dentro do que a gente chama de ou afazer doméstico ou cuidados, né? Que, segundo a OIT, também são formas de trabalho, ainda que não haja remuneração. Né? E a participação da mulher é maior tanto no trabalho doméstico remunerado quanto no não remunerado. Mas, além disso, né, a desigualdade de rendimentos, por exemplo, entre homens e mulheres no mercado de trabalho, se dá independentemente do tipo de atividade econômica que você esteja analisando. Hoje, né, para o total da população... Trabalhos iguais, salários diferentes? Trabalhos iguais, salários diferentes, né, formações iguais, salários diferentes. Quer dizer que a Maria Júlia ganha menos do que um mastologista... Do sexo masculino, né? Se ela for representativa, né, do que a gente tem na nossa amostra, sim. Né? Em geral, as mulheres recebem apenas 75% do que os homens recebem, né? Isso contabilizando o total. Se você fizer um filtro, por exemplo, for olhar só para as mulheres de nível superior, homens do nível superior... E fazendo também um filtro pelo número de horas trabalhadas. As mulheres recebem 63% do que os homens recebem. Né? O que pode ser um indicativo também de que muitas mulheres com nível superior também não estejam trabalhando em ocupações adequadas para a sua formação. Né? Mas o que é, né, chocante é que não importa o filtro que você aplique, né, o salário das mulheres, os rendimentos das mulheres dos trabalhos é sempre menor do que o dos homens. Dentro das mulheres, existem algumas mulheres que estão piores que as outras? Existem, né? Muitos indicadores, quando você faz uma separação por cor ou raça, você vai perceber que as mulheres pretas ou pardas, elas estão em pior condição do que as mulheres brancas. Né? Nesse caso, até na escolaridade, você tem uma diferença muito grande entre as mulheres brancas e as mulheres pardas e pretas ou pardas que têm um nível superior. As mulheres brancas têm o dobro, né, nesse indicador. E quando você olha para o mercado de trabalho, isso também acontece. Né? A participação das mulheres pretas ou pardas nos cargos gerenciais é ainda menor. Luanda, você é jovem. Você, quando faz um estudo desse tipo, você fica muito revoltada? Não, é verdade, estou falando sério. Porque eu vivi isso... Entendeu? E vocês? Bom, pela classificação do IBGE eu já não sou mais jovem, né? Já é uma senhora. Já passei para a população adulta, mas é claro que a gente gostaria de obter resultados melhores, né? É claro que, por mais até que a gente já conheça esses indicadores, então que pra gente, quando a gente faz uma análise, né, de dados do IBGE, a gente já conhece, né? Então não tem o fator surpresa. Mas é claro que tem o fator tristeza, né? A gente preferia, né, quando a gente está apresentando um informativo, né, com foco nos indicadores sociais das mulheres, é óbvio que eu, enquanto mulher, né, preferia que não houvesse toda essa desigualdade. Olha só, eu não considero os homens nossos inimigos, mas alguém tem que ser nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo?
Essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Assim, eu poderia pedir para enquanto vocês analista todas. do IBGE, eu acho que eu nem deveria responder. Mas você tem ideia de quem seja? Eu tenho. Então vamos fazer um intervalo. A gente faz o intervalo, a gente volta já já. Estamos mal na fita. Aí, Camila. Temos várias perguntas. Uma delas é da Cláudia Colares. Ela diz que ela passa mal quando ela faz mamografia. Ela acha um exame doloroso e já avisou a ginecologista dela, que ela só vai fazer quando houver uma suspeita real, por rotina não. Ela disse que a ginecologista dela respeitou e que agora ela só faz o exame no consultório e ultrassonografia. Está correto esse procedimento? Não. Olha só, não está correto, né, Maria Ju? Mas como a gente entende ela, né? Eu entendo. Puxa de cá, aperta de cá. Cara, que um pesadelo. Assim, uma sugestão, se ela ainda menstrua, ela fazer o exame sempre após a menstruação, né? Que realmente a mama fica menos dolorida. Ela tem que ter a consciência que esse exame é apenas uma vez ao ano e ele faz o rastreio do câncer inicial. Ou seja, ele vai detectar o tumor antes da médica ginecologista palpar e até antes, às vezes, do ultrassom detectar. Então, ela tem que fazer a sua mamografia anual. Mas o ultrassom é menos doloroso. O ultrassom não incomoda. E a ressonância magnética? Porque... Sim. Não é? A ressonância magnética, ele é um exame que tem que ser utilizado um contraste, é utilizado um contraste venoso. Ele é feito naquele equipamento que é o tubo, né? Que tem algumas pacientes que têm claustrofobia e não conseguem fazer. É um exame que dura em torno de uns 15, 18 minutos, mas ele tem uma indicação precisa. Ele não está indicado de rastreio de uma forma em geral, para a população em geral. Então, ela vai ter que fazer a mamografia dela. Faz sim, é importante. É importante. Tem uma pergunta aqui da Nancy Armada. Ela pergunta se prótese de silicone atrapalha a mamografia. Não. Qualquer tipo de prótese, ela pode e deve fazer sua mamografia. A prótese não vai romper durante o exame de mamografia. E além daquelas quatro posicionamentos padrões, são feitos uns posicionamentos que a prótese é empurrada um pouquinho para trás, e a gente pega só a parte mais anterior da mama e a gente consegue visualizar melhor. Ela não atrapalha, o exame pode ser feito de forma rotineira. Deve doer pra caramba também. Brincadeira. Aí, Júlia, você faz mamografia todo ano? Então, eu não cheguei nos 40, eu vou chegar lá. Não tem jeito, né? Pois é, tem que fazer mesmo, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. A gente tem que ficar vivo, porque a gente tem filhos e a gente não pode morrer, não é isso? Exatamente. Tem muita coisa para fazer, né, Vera? Quer dizer que você teve um filho na novela e ela já está com 10 anos? Pois é, Caramba, foi a Valentina. Dia. A Valentina está com 11, na verdade. E foi muito bacana, né? Foi uma experiência, assim, realmente única na minha vida. E olha que eu tenho hoje 4 filhos, né? Então, realmente... Caramba, que bacana, Júlia. É tão raro uma mulher hoje em dia ter 4 filhos, não é não, Luanda? Empolgação. Muito legal. Então tá, por isso é que aí você não teve jeito, teve que ir pro teatro mesmo. Pois é. O teatro é a minha paixão, né? Eu comecei bem novinha lá no tablado e foi uma cachaça, assim, realmente não consegui mais sair, embora tenha ampliado os meus caminhos aí pelo teatro, né? Então, hoje em dia, além de atriz e produtora, eu também estou dirigindo, eu sou professora também, tenho uma escola de atuação que é a Mutatis, em parceria com a Cultura, então estou aí ampliando... Com a Livraria Cultura, Com a Livraria Cultura, exatamente. Ali no Eva Hertz, você No Eva Hertz, pois é, aqui no Rio e em São Paulo também. Ah, legal. E quer dizer, agora... você é um pouco hiperativa. Opa! No bom sentido, né? É. Tipo assim, não para quieta, né? Se não tiver, você inventa, é isso? É um pouco por aí. Vem muitas ideias, muitas possibilidades, muitos projetos, pessoas muito bacanas que se aproximam de mim, a gente começa a criar articulações e as coisas nascem, né? E esse espetáculo Intercrímenes foi justamente assim. Eu me juntei com um grupo de atores que tinham sido meus alunos e já são atores profissionais, e a gente começou a fazer um grupo de estudos para pensar num espetáculo.
E aí começamos a estudar vários caminhos até que a gente chegou no Crime e Castigo, no Dostoiévski, e eu me apaixonei pelo Raskolnikov e pensei, gente, o que faz uma pessoa sair da ideia, porque assim, todo mundo em algum momento já pensou, ai, eu quero matar fulano. Ou então que fulano morra, pelo menos. Eu quero que ele morra. Pois é. O que faz uma pessoa atravessar essa barreira, né? E aí a gente começou a pesquisar. E vimos que muitas vezes, assim, esses grandes assassinos da literatura e os reais, né, tiveram uma história de vida até o assassinato, e por isso esse é o título da nossa peça, Ter Crimes, que muitas vezes são muito mais parecidas com a nossa vida do que a gente gostaria, sabe? Então... Isso é engraçado, isso eu queria te perguntar. Você tem os personagens da literatura, né? Alguns personagens, e tem alguns criminosos reais também. Reais. Tá. Por exemplo, a gente tem o Raskolnikov, né? Que é o Manuel Borges que faz, a gente tem a Lady Macbeth. Manuel Borges é nosso colega. Pois é. A gente tem a Lady Macbeth, que é a Giovanna Metzger que faz, que também é responsável pela pesquisa de dramaturgia do espetáculo. E a gente tem o Ricardo III, que é feito pelo Francisco de Assis. E além desses, bom, a gente tem a Salomé, que é a Gillian Villa, então, que faz, ela é bailarina também, então ela faz uma parte do espetáculo que é toda dançada. Eu fiquei em dúvida se era a Salomé ou se era a Mata Hari. Mas eu digo, não, mas ela não é uma assassina, Mata Hari. E aí a gente foi para alguns assassinos reais. Entre eles a gente tem a Leonarda Cianciulli, que era uma senhora que assassinava pessoas porque ela queria fazer uma espécie de ritual para manter os filhos vivos, porque ela foi numa taróloga que disse que os filhos iam morrer, então ela começou... E ela ficou conhecida, ela é uma italiana, ficou conhecida como a saboneteira. É século XX isso, não é mais antigo? Não, isso é século XIX. Tá. Ela pegava os ossos e fazia sabão e dava para as vizinhas. Que horror. Jesus. Ela pegava o sangue e fazia bolo e servia com chá. Cara, coisa esquisita. Pois é, então isso tudo deu um estranhamento pra gente. Isso tudo vocês foram pesquisando? Exatamente. Eu ouvi falar que tem um assassino. Giovanna fez essa pesquisa dos personagens e aí eu me debrucei com esses atores sobre cada um deles. Cada personagem começou a trabalhar, cada ator começou a trabalhar em cima do seu personagem e a gente começou a levantar o que seria essa vida anterior. O que seria essa vida íntima de cada personagem. Então, o nosso espetáculo, ele é um pouco isso. Ao todo, são quantos personagens? São 11 personagens. E você, então, fez monólogo, porque eu vi o vídeo. Isso. Mas não é só monólogo, assim... Quer dizer, é mais bacana do que isso. Tem essa ideia de que a pessoa vai andando... Exatamente. Quando a gente foi chegando perto desses personagens, eu me dei conta de que eu queria que a plateia também chegasse perto. E que, na verdade, eles são um pouco... É um conjunto dentro da humanidade que a gente talvez colocasse num zoológico, a gente olha como se fosse por uma câmera escondida. Então, a gente levou o espetáculo para uma sala de exposição que acontece na Cidade das Artes, porque a Bel Kutner, que é a diretora, gostou muito do projeto, abraçou a nossa ideia e a gente está lá. E o público realmente fica solto ali na galeria, vendo esses personagens, vivendo coisas. Quer dizer, na verdade, tem o percurso, tem o Ter Crimes, mas tem o percurso do telespectador, na verdade, né? Exatamente. São dois percursos. Exatamente. E aí, quando o espectador chega para começar o espetáculo, ele é recebido pela Locusta, que foi a primeira serial killer da história. Mas o público não sabe disso. E aí eles recebem um equipamento de segurança, uma máscara, para não serem reconhecidos. E, enfim, e aí podem circular pela sala e conhecer um pouco desses Mas aí como é que os atores fazem? Quando chega um certo número de espectadores, aí eles começam... Sim, é uma lotação pequena, fechada, né? A gente trabalha com 25 a 30 espectadores por sessão. E a gente, enfim, tem uma estrutura que a gente criou para que todos os espectadores possam passar por todos. Mas é uma visita guiada, né? A gente tem um momento de visita guiada. Quer dizer, tem um percurso, né? Tem um percurso, tem um momento que é livre,
depois a gente faz um percurso e depois a gente deixa o público livre mesmo, de novo, e a gente tem umas paredes sensacionais na sala, então a gente estimula as pessoas a escreverem o que elas quiserem, a se expressarem também. A nossa brincadeira é muito sensorial, então tem o cheiro do bolo, tem o cheiro do arsênico da Berta Gifford, que ela se dizia enfermeira e ajudava as pessoas, era apaixonada por arsênico. Todos vocês adoram filmes e livros de mistério, é isso? Pois é, a gente foi chegando... Você sabe que eu nunca fiz um espetáculo como esse, eu juro por Deus. Foi a primeira vez, hein, gente? Pelo amor de Deus. Foi a primeira vez que você se dedicou ao crime. Exatamente, exatamente. Mas é muito fascinante isso, assim, como... Realmente, e eu não tenho essa resposta, o que faz uma pessoa atravessar essa fronteira? Porque, de fato, existem muitos... tem os traumas, né? A gente tem o Eduardo Jean, que foi o que, inclusive, inspirou o Hitchcock a fazer o Psicose, né? Ai, eu vi. Pois é, a Gilelson Lima faz. Ele é um menino que tem uma relação muito intensa com a mãe e que aquilo ali vai tomando outras proporções e, assim... Às vezes a gente pensa, se ele, a mãe dentro dele, se ele tivesse tido algum tipo de ajuda, será que ele teria se tornado essa pessoa que ele se tornou? Isso aí eu não tenho as respostas. E também não fiz a pesquisa com tanta profundidade para chegar nisso. Não, você fez um espetáculo. Você queria, exatamente. E a nossa brincadeira é essa, é sensorial. Tanto que o final não posso falar. Mas é realmente interessante. É ameaçador? Então... Não é uma brincadeira. Não põe esse tagueira do pau. Mas tem alguma interatividade? As pessoas, elas são instadas a falar? Não, elas não são instadas a falar, elas ficam à vontade. Participam se quiserem. E também no final, que a gente prepara uma brincadeira, eu sempre deixei muito claro para que os atores nunca toquem as pessoas, nunca se aproximem demais, porque... é arte, né? É teatro, é uma instalação, é uma brincadeira, né? É ficção. É ficção. Tá, então vamos lá. Já estreou? Estreamos, estamos em cartaz sábados e domingos na Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro. Só sábado e domingo? Só sábados e domingos, sábado às 19 horas, domingo às 18 horas. E como a gente tem essa lotação pequena, a gente... Essas alturas já não tem mais ingressos. A gente já está com a procura bem grande, mas os ingressos são vendidos pelo site da Cidade das Artes e a gente tem ingressos na hora também. Também tem ingressos na hora? Também. Dura quanto tempo? São mais ou menos de 55 minutos a 1 hora. Depende um pouco da plateia. É pequeno, inclusive, né? Pois é uma experiência. A gente trata como uma experiência, sabe? Até no sentido de alguma forma, reencantar o público pelo teatro, pela vivência de ir ao teatro, sabe? E o que as pessoas estão achando? As pessoas gostam. Elas gostam mais de alguém? Olha, a gente não teve ainda, assim, uma crítica tão voltada para determinado personagem. O que mais aparece é esse gosto pela sensorialidade, sabe? Pelo que a plateia sente, pelo o medo de chegar tão próximo, ou essa ideia do voyeurismo. A gente sempre fala um pouco que é um pouco um Big Brother do mal. Tá brincando. E é bonito, é todo mundo de branco. Todo mundo de branco, uma luz linda da Kátia Muniz também, que dá essa ideia de um espaço bem contemporâneo, bem de arte contemporânea, né? E a gente está satisfeita, assim, estamos felizes. Maravilha. Vem assistir, Vera. Você tem que eu vir. fiquei com muita vontade. Agora que já estamos ao vivo, acho que eu vou pedir um ingressinho lá. Com certeza. Porque Cidade das Artes é um lugar muito bonito, é quase uma experiência ir lá. Exatamente. Ainda tem isso. Pois é, né? pois é. Muito bom, vamos sim. Que bom. Deixa eu agradecer muito a presença de vocês, da Liz, da Júlia, da Maria Júlia, da Luanda, de vocês que estão em casa. A gente volta, vocês sabem, amanhã às 5h30. E eu vou pedir para a Liz cantar. Oba. Ela vai cantar essa coisa que ela falou lá no começo. E a gente vai terminar o programa, sendo que a gente vai continuar para o Facebook, não vai? Exatamente, ainda temos perguntas. É maravilha. E a gente então vai responder no Facebook. Até amanhã. Quem falou, já disse, se jurou, prometeu. Quem mentiu, sentiu que cabe, rabos juntos dão um nó de trepadeira.
três é demais, é melhor a dois. Não deixe pra depois. Ame, deve, chame, não reclame, não chame, não ame. Pedro falou que o rabo do tatu não cabe no buraco do caninho do Banguela e confirmou que o galo não cantou, que a clara com a gema se misturam na panela. E garantiu no fundo do funil que as almas do Brasil nunca caíram na favela. Não leve a mal se a foto no jornal mostrou a sua cara que não era mais aquela. Você vem de bossa e eu sou mais um baiano, sem tirar nem pôr. Swing tem batuque, tem swing, tem batuque, tem swing, tem batuque também. Quem falou já disse, se jurou, prometeu. Quem mentiu sentiu que cabe rabo juntos dão uma de tramadeira. Um é pouco, três é demais, é melhor a dois. Não deixe pra depois. Ame, deve, chame, não reclame, não chame, não ame. Pedro falou que o rabo do tatu não cabe no buraco do caninho do Banguela e confirmou, o galo não cantou, a clara com a gema se misturam na panela e garantiu no fundo do funil que as águas do Brasil nunca caíram na favela. Não leve a mal se a foto no jornal mostrou a sua cara que não era mais aquela. Você vem de bossa e eu sou mais um baião, sem tirar nem pôr. Swing tem batuque, tem swing, tem batuque, tem swing, tem batuque também. Tem swing, tem batuque, tem swing, tem batuque, tem swing, tem batuque também. Tem swing, batuque, swing, batuque, swing, batuque também. Swing tem batuque, tem swing, tem batuque, tem swing, tem batuque também. Obrigada, Jean Charnot. Muito obrigada. Olha, se você corresse mais um pouquinho, virava um frevo, né? Descendo a ladeira de Olinda. Já estamos no Facebook. Vamos dar o microfone pro Jean. Janzinho? Vem, senta aqui. Então, passamos a palavra para Camila Abreu. Pois é, temos perguntas aqui. Uma é da Maiara Líbano, ela pergunta se a peça vai para Bahia. Ah, queremos muito, né? Vou fazer de tudo. Vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance. A outra pergunta é da Vivi, ela pergunta se o que choca mais, os assassinos que são personagens da ficção ou os reais? Pois Boa é. pergunta. O que mais choca é que os reais superam a ficção. Pois é. Você estava contando a história, fiquei assustada. Essa mulher que matava, fazia bolo de sangue. E nossa atriz que faz é a Leda Ribas, é uma grande atriz que tem 86 anos. Então a figura dela realmente oferecendo bolo para a plateia. Ah, porque ela demorou muito tempo para ser descoberta e ela sempre mais trabalhou velha. E agora nessa fase boa da vida ela está trabalhando bastante. Caramba. Então e o pessoal come bem impressionante, o bolo, comem o bolo. Olha, temos perguntas também para Luanda. A Jennifer Silva quer saber como é feita a pesquisa de disparidade de salários entre homens e mulheres, pois legalmente a empresa não pode pagar menor salário para a mesma função para pessoas do sexo oposto. É verdade? Ela está correta em relação à lei, né? A nossa pesquisa que capta essa informação é a PNAD contínua, a pesquisa domiciliar. Então, a pesquisa que o IBGE vai no domicílio das pessoas e pergunta para elas qual é o rendimento de todos os trabalhos que ela, porventura, tenha. Né? E, apesar dessa lei, a gente sabe que tem vários fatores que podem influenciar essa questão dos rendimentos. Né? Obviamente, casos em que a lei não é cumprida, mas também casos em que você tem, às vezes, as mulheres trabalhando jornadas parciais, né? As mulheres... Até por essa questão que a Vera colocou, né, de estarem muito dedicadas aos afazeres domésticos, né, aos cuidados de outras pessoas, as mulheres elas têm um maior percentual de trabalho parcial, que é aquele trabalho que dura menos de 30 horas. Né? Então, isso é um fator que faz o trabalho da mulher ser, né, os rendimentos de trabalho da mulher ser menor. Outro fator que a gente também conversou um pouco aqui é essa questão dos cargos gerenciais. Né? Porque como as mulheres alcançam menos os cargos gerenciais, isso tende também a refletir nos rendimentos. Entendi. A Cláudia Colares, ela pergunta quantos % representam as donas de casa ou do lar, como chamam aqui no Brasil, as mulheres? Olha, eu vou ficar devendo esse número que eu não tenho de cabeça, tá? Mas como eu falei, a participação feminina ela é maior
tanto no trabalho doméstico remunerado, seja com carteira ou sem carteira, quanto no trabalho doméstico, né, no afazer doméstico, nos cuidados não remunerado. Né? As mulheres dedicam mais horas, mesmo entre as pessoas que têm ocupação, ou seja, trabalham fora de casa, de maneira remunerada, né, etc., as mulheres também dedicam mais horas aos afazeres domésticos do que os homens. É assim, se a mulher trabalha e se o homem trabalha, a mulher nós dedica... sabemos todas disso. As mulheres vão trabalhar em casa 6 horas e os homens vão trabalhar 2 horas. Uma coisa na assim, realidade, né? é uma diferença parecida, né? O dado que a gente tem é que as mulheres ocupadas, elas ainda dedicam ao fazer doméstico, aos cuidados, 18 horas semanais, e para os homens esse número é de 10 horas. Eu proponho, né? Que, baseado na peça da Júlia, a gente mate o Jean, que é o nosso representante aqui dos convidados, do sexo explorador. Oh, meu Deus! Hoje eu estou trabalhando aqui em Paris. Hoje eu estou explorando. E temos os câmeras também que estão... Mas você sabe que teve uma jornalista que ela, na nossa coletiva, ela perguntou, né? Perguntou por que Ruanda era o país mais bem colocado, e a gente fez um pouco o histórico do país, né? Passou por um genocídio na década de 90, depois desse genocídio, a população adulta, 70% era composta por mulheres, né? E aí eu fiz toda uma explicação de várias coisas que foram mudando ao longo desses anos, né? Desses praticamente 30 anos. Mas aí no final ela falou, então você está me dizendo que a solução é fazer um genocídio? Não! A conclusão que se chega é porque elas só chegaram lá porque tinha pouco homem, não porque tinha mais mulheres. Né? Tem uma série de coisas, né, que podem acontecer para levar a resultados melhores, né, do que um caminho desse gênero. Né? Na verdade, você tem políticas públicas e medidas que podem ser adotadas que reduzem a desigualdade de gênero. Né? Aqui no Brasil, a gente tem hoje a cota das candidaturas do sexo feminino para as eleições proporcionais. Né? Como fazer essas candidaturas chegarem a mulheres eleitas? Né? Os estudos mostram que as candidaturas femininas têm menos acesso a recursos financeiros, né? Tempo de televisão. Mostra também que quando você já é parlamentar é mais fácil você se reeleger do que você se eleger pela primeira vez. Né? Então, tem caminhos para você enfrentar, né, esse tipo de desigualdade, principalmente dentro do mercado de trabalho, enfrentar essa questão dos cuidados dos afazeres domésticos, ampliação da rede, né, de cuidados infantis, a gente está falando de creche, né, ampliação da rede de cuidados para outros públicos, né, para tirar um pouco dessa carga de trabalho que é essencialmente feminina. Isso. Senão a gente vai virar só personagem da peça dela. Em ambos os casos, ou assassinadas ou assassinas. E aí nós temos muitas perguntas, muitas dúvidas sobre mamografia. Elídio Souza, ele pergunta quais os exames para detectar o câncer de mama antes dos 40 anos. Aí só tem indicação de fazer um rastreio antes dos 40 anos aquela mulher que tem uma história familiar importante, aquela que tem mãe, avó, irmã com câncer de mama. Então, nessa faixa etária, antes dos 40, com história de risco, ela pode realmente fazer a mamografia. Se não há história de risco, ultrassonografia das mamas. E para os homens? O homem, quando ele detecta o câncer, ele já é um tumor palpável, até por não ter a glândula. Então, quando ele detecta, né, que existe câncer de mama em homem, né, é óbvio, muito menor do que o câncer de mama em mulher, mas quando ele detecta, ele já tem esse nódulo palpável. Mas ele pode fazer mamografia, pode fazer ultrassom, pode fazer deve, né, o câncer no homem, ele é tão letal quanto na mulher? Sim, sim. Não tem a menor diferença. Sim. A Sônia Regina, ela pergunta, após os 65, 70 anos, é necessário o exame anualmente, mesmo não tendo nenhum precedente? Essa é uma discussão. As sociedades têm diferentes posturas, as sociedades americanas, a própria sociedade brasileira. Depende da expectativa de vida dessa mulher e aquilo que nós falamos, a sua mãe com 80 anos, uma pessoa rígida, de boa saúde, podia fazer seus exames, então depende da expectativa de vida. Sempre lembrar que a mamografia é um rastreio, é detectar aquilo que não se sente, então assim, não é um exame que é para ser feito quando você sente ou quando você tem o caroço.
né? Então, se a mulher não tem nenhuma outra alteração importante, que seja uma pessoa acamada, que tenha outras doenças graves que impeçam ela de fazer esse exame, ela deve continuar fazendo seus exames, sim. Todos os cânceres de mama são muito agressivos ou existem mais agressivos, menos agressivos? Sim, não todos são agressivos. Quanto mais precoce é a detecção, maior a chance de cura. De cura, você tá falando, né? De cura. A Rose Medeiros pergunta, mama muito pequena, é correto o médico pedir mamografia? Sim, a mamografia é feita independente do tamanho da mama. Pequena, grande, mais gordurosa, mais densa, não importa. Pode fazer a mamografia. Vai sofrer um pouquinho mais, né? Que vai ser mais manipulada, mas pode fazer a mamografia. E, para fechar aqui as perguntas sobre mamografia, Gabriel Menezes lhe pergunta, na sua opinião, outros métodos seriam mais eficazes para dar o resultado? Que outros métodos seriam mais eficazes para dar o resultado da mamografia? Que outros métodos? Eu acho que ela passou 1 hora dizendo que o mais eficaz, único, não por, né? O rastreio é mamográfico. Os outros exames, eles são complementares. Sim. A ultrassonografia das mamas e a ressonância magnética das mamas. E é engraçado, né, que seja um exame radiológico que ainda seja o mais apurável, quer dizer, o mais fino. Sim. Porque hoje em dia não é mais, né? Radiologia já não está com essa bola toda, mas no caso está, né? Gente, então tá. Então estamos informados e formados culturalmente. Então agradecemos a vocês e prometemos que voltamos amanhã às 5h30. Obrigada novamente a nós todas. Obrigada, Jana. Obrigada. Até amanhã.